E no nosso quadro de decoração e estilo, estou recebendo aqui Arthur Cagliari. Bem-vindo, Arthur. Obrigado. Nós que estamos aqui no Espaço Sala, que vocês já conhecem. Hoje nós vamos falar sobre o processo criativo dos projetos. E o Arthur já montou aqui um mood board, tá? Para a gente mostrar para vocês que estão aí acompanhando. Você que está decorando a sua casa, está em construção, quer dar aquela repaginada, fique conosco nesse quadro que está super interessante, vai estar cheio de ideias, né, Arthur? Vai trazer aí várias possibilidades e mostrar pra gente um pouquinho de como funciona o processo de criação de um projeto de um arquiteto. Começa mostrando para nós então, Arthur, como é que você se inspira, né, para criar esse mood board aqui. O pessoal que está assistindo ali fica curioso. O que são esses elementos que a gente tem aqui na mesa? Então, aqui eu montei para vocês um mood board baseado num projeto que a gente fez e já entregou lá em Videira, Santa Catarina. E é muito legal esse projeto porque ele está num topo de um morro. E então, para a gente simular a vista, eu trouxe aqui para vocês um pouco da grama artificial, esses verdes, esses ramos. Para vocês terem noção, não vai ter como ter noção, mas para vocês terem como imaginar a vista, o verde que a gente consegue ver daquele topo. E daí aqui alguns elementos que a gente trouxe mais clarinhos, em madeira, que são os painéis, os armários, o deck que nós temos lá fora, e também os tecidos mais clarinhos. Como vocês podem ver, a gente quis assentar o verde, a vegetação, a vista. Daí a gente tem um piso imitando cimento queimado e todo o resto é em branco. E obviamente, para trazer o grande contraste, a gente trabalhou com preto, tanto na churrasqueira quanto nos espaços da... Nos detalhes. Nos detalhes. Isso é bacana, porque você que tem dificuldade, assim, de conseguir visualizar, né, no início do projeto, porque depois a gente consegue visualizar melhor o projeto. Mas para fazer as escolhas iniciais, as cores, né, se vai usar tecido, se vai usar, por exemplo, carpete, ou se vai ser outro tipo de piso. No mood board você já consegue mostrar os tons para o cliente. Muitos mood boards a gente monta já com os materiais do cliente, para ele também ter uma noção da textura, como é que vai ser o material. Como aqui a gente não tinha todos eles, né, a gente não trouxe as pedras, mas aqui a gente conseguiu trazer a caracterização do projeto, o conceito. No final das contas, a gente vai mostrar as imagens, mas é isso o projeto. Tá. São essas e esse as mood cores. board aqui é de um projeto, já que eles estão visualizando aí na tela. E possivelmente vocês estão vendo o antes, né? E depois a gente vai mostrar o depois, como ficou o projeto aplicado, tá? Esse aqui é só o início, é só as inspirações, né? Quando você está criando juntamente com o cliente. Sim, a gente faz um processo coparticipativo com o cliente, então a gente faz várias reuniões. E essa daqui é uma etapa, já uma terceira etapa, onde a gente já está apresentando materialidade, estilo de gostos, analisando o gosto do cliente e na parte da realidade virtual, onde ele consegue viver isso daqui. Tá, entendi. E tu tem uma atuação bem versátil, né, Arthur? Assim, lá no escritório de vocês. Vocês atuam desde de uma construção, assim, mais pesada, que eu chamo, né? E até a parte só da decoração, é isso? Nós fazemos Como é que funciona o teu trabalho lá? Nós fazemos muito... O escritório, na real, ele não é uma fábrica de projetos. Nós vamos do desafio. Então, nós vamos do processo ponta a ponta. Então, desde o cliente falar, eu tenho o sonho de construir minha casa própria, até entregar a chave na mão, se duvidar, até ajudar na mudança. Então, para isso, a gente tem um processo super completo, onde a gente passa todas as partes de projeto, definição de mood board, materialidade, definição de quais ambientes ele precisa na casa, até o momento da obra. Então, o escritório é focado... Faz todo esse acompanhamento. A gestão, na real, não é só acompanhamento. Então, a gente faz esse processo com o cliente focando no desafio. Então, a ideia é a gente estar sempre em constante pesquisa. Então, nosso foco é a pesquisa e a realização do desafio, e não necessariamente só fazer o projeto do residencial repetidamente em vários clientes. Que bacana. Isso é bem importante, né, para vocês que estão assistindo aí, tem dúvida. O pessoal tem meio que um pouco de receio, né, de ficar abandonado no meio da obra, né? Não, com a gente não acontece. E tendo uma empresa por trás para fazer essa gestão, esse acompanhamento, tudo fica bem mais tranquilo, né, Arthur? Sim.
É até bem interessante que eu sou meio crica em relação à palavra acompanhamento, porque todo mundo faz acompanhamento, mas a gestão de gerir os gestão, contratos, exatamente. de administrar a obra, conferir material, confirmar a armação da ferragem, que faz com que o cliente tenha bastante dificuldade na obra, é uma parte muito técnica. E se ele contrata várias mãos de obras, às vezes ele tem dificuldade de comunicação entre o projeto, entre o executor, entre o empreiteiro, e o foco lá do escritório é que ele consiga conversar com a gente o tempo inteiro, sempre com o interlocutor, e a dor de cabeça fica pra gente no final das contas. E é importante ter uma gestão também bem transparente, né, Arthur? Sim. Mostrar, assim, para o cliente as fases do projeto, quem são as empresas que estão executando. Sim, absolutamente. Isso é bem importante e transmite, assim, credibilidade, né, segurança, porque a gente, quando inicia, eu como cliente, por exemplo, inicio uma obra, né, quero mudar algo na minha casa ou construir, fico insegura, né, de ficar, assim, meio perdida, sem saber no escuro o que está acontecendo. Então, acho que esse é o grande diferencial do teu trabalho. É muito importante ser claro e cristalino com os clientes, a gente ter um processo que ele possa acompanhar de perto todas as decisões que a gente está tomando, não só no projeto, principalmente na obra, quando envolve realmente o dinheiro, é um fluxo de dinheiro muito grande. Então a gente montou um sistema que o cliente tem as tabelas compartilhadas com ele, que ele pode acessar, olhar, ver onde foi gasto, o que foi gasto, para quê, e até toda vez que ele solicitar visitar a obra, a gente apresentar essas tabelas até mensalmente para eles terem noção do que está sendo feito. E também tirar as dúvidas, né? Sempre acontecem dúvidas, chega na obra, são poucas pessoas que conseguem entender de fato, olhando o que vai ser aquilo. Então a gente tá lá para isso, acompanhar e também eles mostrarem, eles verem o que a gente mostra, o que a gente está fazendo. Sim. E é tudo claro, cristalino. No final das contas é o dinheiro dele, né? A gente tem que cuidar do dinheiro do cliente na obra dele. Com certeza, sim. Com certeza. Maravilha, então você que está nos assistindo aí, está gostando de compreender um pouquinho mais desse universo de decoração, de arquitetura, quer ver como ficou esse projeto aqui que ele mostrou um pouquinho da inspiração, fica conosco, nós vamos fazer um rápido intervalo para vocês conhecerem um pouquinho mais do Espaço Sala e já voltamos. Você já imaginou encontrar um lugar onde pudesse resolver muitos itens do seu projeto? Sim, este lugar existe e fica bem pertinho de você, na frente de um dos pontos turísticos mais famosos de Curitiba. O Espaço Sala foi criado para vocês, arquitetos, designers e engenheiros, encontrarem tudo em um só lugar. Uma infinidade de pisos vinílicos, carpetes, tapetes, cortinas, persianas e papéis de parede das marcas mais conceituadas do mercado. Tudo isso em ambientes assinados por profissionais conceituados. O nosso propósito é promover uma experiência única de compra para você e seus clientes. Contem com a gente e vem para a sala. Nós estamos de volta no nosso quadro de decoração e estilo de hoje, onde eu estou recebendo o Arthur Cagliari, ele que é arquiteto. Você que está chegando agora, fique conosco. O Arthur mostrou aqui o processo inicial de um projeto, tá? Onde surgem as ideias, né, Arthur? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a tecnologia avançou, né? E tem aí propiciado para os projetos, né? Uma experiência diferente para o cliente. Sim, com certeza. A gente lá no escritório, a gente é pioneiro no adotar a realidade virtual como forma de apresentação dos projetos. Então a gente consegue levar o cliente dentro da sua casa, sem sequer existir uma casa. Sem existir, que bacana isso. Eu adoro esses projetos, porque aí a gente consegue realmente visualizar, porque não são todas as pessoas que têm essa facilidade de olhar assim, de, nossa, vai ficar maravilhoso. A pessoa às vezes precisa ter algo mais palpável. E foi exatamente a partir disso que a gente começou a adotar a realidade virtual, o VR, né? A gente faz alguns processos antes de começar o VR para definir a diretriz do projeto, para que caminho a gente vai seguir junto com o cliente. Mas feito isso, entrando no VR, a gente teve uma mudança muito drástica no escritório no tempo que duram as reuniões. E foi o que a gente sentiu mais para a absorção da informação. Então a gente consegue colocar o cliente, ele ter a experiência do seu espaço, da sua casa, do seu escritório, do seu prédio, antes mesmo de qualquer coisa.
E daí tem uma mudança muito interessante que a pessoa depois, quando vai para casa, a gente entrega as imagens, ela não pensa no projeto com o mecanismo da imaginação. Sim. E sim, ela usa o mecanismo da memória, da experiência, do que ela experienciou. E, obviamente, pode ir no escritório mais vezes, fazer o VR, Claro. levar a família, que já aconteceu. Uhum. E é muito interessante que a pessoa consegue estar naquele espaço, não se imaginar, mas literalmente estar naquele espaço, viver a sua casa. A gente abre a porta do armário, a pessoa entender, tipo, não, realmente, esse armário funciona para mim. Sim. É muito legal. Que legal. E assim, ó, gente, olha como é bacana esse processo. Aqui a gente teve as ideias, imagina o Arthur com o cliente aqui, montaram, né, vários elementos e definiram esse aqui. Daqui você parte para criar o projeto, então, Sim. onde vai ser usado ali a realidade virtual, é isso? Sim. Para o cliente sentir. Esse aqui que era um projeto de... Esse aqui era um salão projeto de festa. salão de festas em Videira. Salão de festa, que vocês já estão acompanhando aí, já estão visualizando ele prontinho, né? O antes e o depois. A gente mostrou a parte do antes no bloco anterior e agora a gente vai revelar aí como ficou esse projeto. E é tão bacana a gente compreender assim, o passo a passo para você que está aí em dúvida, se você inicia uma transformação na sua casa, se você fica ali insegura, não sei quais profissionais eu devo escolher. É tão importante ter um profissional, né, que faça essa gestão, Sim. como o Arthur nos passou aqui no bloco anterior, onde você, cliente, né, pode vir aqui no espaço sala, fazer o mood junto com o arquiteto, né, estar sabendo aí quais são os executores do projeto. Sim. Ter essa transparência é muito importante, né, muito Arthur? importante. Saber qual que é o passo a passo, porque a gente sabe que obra é uma sequência de tarefas, então saber quem que vai executar, como que vai executar, onde que a gente tem que prestar mais atenção, onde que a gente não, e principalmente, que é o que mais pesa para os clientes, onde que eu posso gastar mais dinheiro ou onde que eu posso economizar. Porque, né, às vezes é mais fácil gastar mais dinheiro com a cortina, com o sonho, com o móvel que quer, e não economizar em pontos críticos que podem trazer consequências durante a obra depois. Por exemplo, na estrutura, na impermeabilização, que são coisas que a gente sabe que o pessoal tem dificuldade, é um problema recorrente nas obras. Então a gente faz essa gestão, a gente apresenta não só os fornecedores, mas indica lojas que nem Espaço Sala para o cliente vir aqui, experienciar o material, sentir o material na mão, que é uma coisa que o arquiteto faz muito, né? Você vê os arquitetos passando a mão na rua em tudo. Isso é muito importante porque os projetos, cada projeto, né, gente, que o Arthur desenvolve, ele é personalizado. Sim. É personalizado para o cliente, para você que tem... eu gosto mais de tons amadeirados, eu gosto mais daquele clima romântico em casa, quero aquele espaço para receber, onde as pessoas vão sentir aquele aconchego. Então, vai depender de cada cliente para você montar as ideias para o projeto. Com certeza, principalmente o residencial, que a gente trata mais da emoção do cliente, da vivência dele, a gente trata na questão do aconchego, né? Que é relativo, cada um tem seu aconchego de um jeito. Então, no processo lá do escritório, a gente fala que o processo é mais de pesquisa. A gente pega o desafio, pesquisa sobre o desafio. Então a gente tenta entender a pessoa como ela usa o espaço, o que é aconchego para ela, o que ela gosta de fazer no dia a dia, qual espaço é importante para ela. A cozinha, a sala, o home theater, o seu próprio quarto. E daí a gente monta o espaço pensando nela. O importante lá é que a gente fala sempre para os clientes. A gente vai desenhar, mas o projeto não é meu. É seu, você vai usar, você vai viver, você vai crescer sua família dentro dessa casa. A gente só vai orientar. Então, a casa é do cliente, no final das contas. A gente tem que se imaginar usando e como o cliente vai usar. Sim. E isso é toda a nossa pesquisa por trás de como desenvolver o projeto para aquele cliente. Cada caso é um caso. Claro, e é uma abordagem que faz toda a diferença no projeto final aí. Para você que gostou do projeto que o Arthur mostrou aqui, quer conhecer outros projetos, um pouco mais do trabalho, segue as redes sociais que está aparecendo aqui na sua tela. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque vocês são bem ativos lá nas redes sociais, né? Nós mostramos o processo inteiro, né? Então não é só resultado, é a vivência do construir, da arquitetura do processo. Então, que bacana. A gente mostra um pouco de tudo lá. Maravilhoso. Obrigada, Arthur. Obrigado por você. dividir um pouquinho do teu trabalho aqui, Obrigado da tua você. experiência profissional, para inspirar você que está em casa e quer repaginar a sua casa. Continue conosco, já nos encontramos.